Esses salgados aqui não são só receitas, são 3 formas de vender usando a mesma massa. Se você quer facilitar a produção e aumentar suas opções de vendas, esse vídeo é para você. Então fica comigo até o final, já deixa um like e se inscreva no canal. Bom, gente, para começar a receita, aqui nessa bacia tem 1 kg de farinha de trigo sem fermento e eu coloquei 1 colher de sal e 1 colher de açúcar, tá? A colher que eu estou usando é uma colher de sopa grande. Também vou colocar 4 colheres de óleo, tá? Óleo de cozinha mesmo, óleo de soja. E eu vou colocar todos esses ingredientes e vou misturar, gente, tá? Com a colher ali. Essa massa é uma massa, ela é muito fácil, muito simples de ser feita, sabe? Super econômica também. E com ela tu pode fazer vários salgados, vários tipos de salgados. Eu aqui vou mostrar 3 formas diferentes de salgados, mas vocês podem fazer inúmeras formas de salgados. Misturo bem esses ingredientes e agora na farinha ali mesmo eu vou fazer um buraquinho assim, sabe? Para eu colocar o fermento, tá? O fermento que eu vou utilizar é o fermento para pão, granulado seco, e eu vou colocar 1 colher, que é a mesma coisa que um sachê de 10 gramas, tá, gente? Aquele sachêzinho que tu compra no supermercado. E eu vou adicionar água, água da temperatura do ambiente mesmo, tá, gente? Eu vou deixar dissolver esse fermento aí. Tem uma diferença, gente. Quando tiver calor, tu pode usar pouco fermento. 1 colher é assim muito bom, né, para um dia de calor, e tu pode colocar água à temperatura do ambiente. Num dia frio, se tu for fazer, tu pode colocar um pouquinho a mais de fermento e pode usar água morna para crescer mais, né? Porque tem essa diferença aí nos dias frios para os dias quentes, tá? Nos dias quentes a massa cresce muito rápido, né, gente? A fermentação é muito mais rápida. Bom, vou colocar água até dar o ponto dela. O ponto dela é uma massa assim, tipo de pão, né? Como se estivesse fazendo um pãozinho mesmo. E em torno de água, vai em torno de 350 ml de água nessa receita, tá, gente? Mas a gente vai colocando aos pouquinhos, assim, até dar o ponto ali. E aí vai misturando, misturando, até chegar ao ponto que tu vai tirar da bacia, tá, gente? E aí tu vai misturar na mão mesmo, vai misturando ali na bancada, tá? Bom, agora chegou nesse ponto aqui que ela já começa a desgrudar da batedeira. Agora eu vou misturar um pouquinho ela aqui. Vou misturar e vou. Bom, gente, eu vou mostrar aqui a forma que eu faria se eu fosse fazer na mão, tá, gente? Como eu trabalho com salgados, eu faço a minha massa no cilindro, eu passo ela no cilindro, tá? E como aqui eu ensino muito receitas para vocês trabalharem, então eu sempre uso o cilindro. Mas tu não tem cilindro, tu pode fazer essa receita da mesma forma. Todo esse passo a passo aqui que eu estou fazendo, tu vai fazer. Só que aí tu vai sovar mais a massa e vai deixar descansar. Vai sovar dessa forma aí que eu tô mostrando, tá? Em torno de uns 10 minutos, tu sovando ela, tu já consegue deixar ela bem lisinha, bem homogênea. Aí depois que tu deixou bem lisinha, homogênea, tu vai deixar descansar ela até dobrar de tamanho. E aí tu vai abrir no rolo depois para modelar os teus salgados. Quem vai fazer no cilindro, assim como eu estou fazendo, tu não precisa dar esse descanso na massa. Tu só vai misturar como eu fiz ali, não vai precisar sovar, porque o cilindro ele vai fazer esse processo, tá? E aí tu vai alisar ela no cilindro, tá, gente? Tô mostrando aqui o meu cilindro, ele é um cilindro grande industrial, mas eu sei que a maioria que trabalha em casa, assim como eu, também tem o cilindro aquele elétrico de mesa e é a mesma forma, tá? É o mesmo processo, é a mesma coisa. A diferença é que talvez tu vai ter que cortar a massa ao meio para te passar em 2 vezes, que eu não sei se ela vai passar em uma vez só num cilindro menor, tá? E outra coisa que vocês me perguntam, posso bater a massa na batedeira e na batedeira planetária? Pode também, tá? Tu pode fazer isso. Em vez de tu sovar, tu vai bater ela na batedeira que ela vai ficar super homogênea também, tá? Ok? Pode usar. Aí vou deixar ela bem lisinha e vou começar depois a modelar os meus salgados. Bem lisinha assim, tá, gente? Alisei a minha massa, agora eu vou separar ela, vou partir ela em 3 pedaços, tá? Vou separar em 3 partes, porque eu vou fazer três formas de salgados, tá?
E a forma mais tradicional e a mais pedida, gente, sempre é o enroladinho de salsicha. É muito comum fazer o enroladinho de salsicha para vendas. Sai muito bem, as crianças gostam. Esse salgado, ele é muito bom assim, ó, para lanche da tarde, tá? Para te vender assim porções menores, assim como eu mostrei na entrada do vídeo ali. E aí, bom, gente, vou começar então pelo enroladinho de salsicha. Eu gosto sempre de partir a salsicha no meio, para não ficar assim aquele salgado muito assim, só a salsicha, sabe? Então eu parto no meio, ali mostro para vocês, corto um pedaço de massa, sempre deixo aquela dobrinha da massa ali para baixo, sabe? Como falam, a costura da massa, e vou partir ele em 3 pedaços iguais, tá, gente? Então ele é um salgado, esse salgado ele não é um salgado de festa, tá? Porque ele é bem grandinho, tá? É um salgado que já é maior, como eu falei. Ele é um salgado assim para lanche da tarde. E agora no calor, gente, o pessoal tá sempre na correria, sabe? Pretende fazer vendas. O gás é fácil de vender porque agora o pessoal tá sempre na correria e as crianças estão de férias, então as pessoas compram bastante para deixar de lanche das crianças, para criança, sabe? Ele é muito bom para isso, sabe? Esse tipo de vendas. Então é uma vendas assim que tu faz assim, ó, semanalmente se tu tiver salgados, tá? Bom, fiz os enroladinhos, modelei ele para vocês verem como eu faço. Coloco sempre, como eu falei, a costura da massa virada para baixo, tá? Para não abrir os salgados quando ele for assar. Bom, fiz o enroladinho de salsicha. Agora o próximo que eu vou fazer é o de presunto e queijo, tá, gente? É o enroladinho de presunto e queijo. E aí eu tô usando presunto normal, tu pode usar presuntado também, eu parto ao meio e vou fazendo as camadinhas aí com o presunto e queijo, tá? Então, muito simples, muito fácil de fazer, gente, tá? Tu vai abrir no rolo, se tu não tem, como eu falei, não tem cilindro. E se tu for fazer na batedeira também, tu abre toda a massa assim, ó, nessa forma aí que eu falei, que eu mostrei pra vocês, no rolinho. E ela é uma massinha muito fácil de trabalhar, muito fácil de fazer, gente, tá? E super econômica, vocês viram que não vai nem ovo. Essa massa é uma massa que tu pode fazer mini pizza e, como eu falei, pode fazer esfirra, outros tipos de salgados. Tá? A gente tem uma camadinha de presunto, uma camadinha em cima de queijo. Eu tô usando essa cobertura culinária, sabor requeijão. Coloquei orégano para dar aquele gostinho, né, nos salgados, ficar um gostinho tipo pizza, assim, vai ficar muito bom. E agora é só enrolar, começa ali pelas bordinhas, ali pelas beiradinhas e vai enrolando a tua massa, tá? Fica muito bom também esse outro salgado. Esses que eu estou mostrando para vocês é um salgados que ele é mais pedido dessa massinha, tá? Então, esses daí sempre tem que ter se tu vai fazer, tá? E agora é enrolar tudo e depois cortar. Também gostaria de falar para quem pretende, né, fazer uma renda em casa e não sabe assim como começar um negócio, quais equipamentos, como precificar, né, como fazer massa, recheios, tudo tem no meu curso de confeitaria que eu ensino passo a passo e o link eu deixo na descrição do vídeo e também nos comentários fixado, tá, gente? Lá tem tudo sobre salgados, bolo, docinhos, tudo para te aprender a fazer uma renda dentro da cozinha da tua casa. Eu meço 3 dedos e corto, tá? Pra ficar padronizado meus salgados. Então, tu sempre tem que tentar deixar os teus salgadinhos padronizado, não ficar um grande, um pequeno, sabe? Às vezes sai ali uns pedaços, tipo assim, uns salgados, um maior, um menor, mas aí tu deixa pra colocar ali, né? Não colocar nas encomendas ou, né, pra te vender. Tu pode deixar pra tua família, porque às vezes ali no início acaba saindo, até tu pegar o jeito, tá? Mas sempre tentando padronizar os salgados. Bom, gente, agora eu vou fazer esse daí bem simples, tá? Eu vou fazer um pastelzinho dessa massa, tá? Ela é uma massa tipo assim, ó, um pãozinho super macio, gente. Uma delícia, tá? E aí eu vou usar um copo, porque esse salgado, gente, é um salgado maior, tá? Não é o salgado de 30 gramas, tá? Ele pesa em torno de 40 gramas. E eu vou usar um copo para eu fazer os meus salgados aí, tá? E aí tu pode usar também um copo, tu não precisa ter um cortador. E o bom disso é que os salgados já saem fechadinho, tá? Gente, eu tô mostrando assim os meus recheios, mas tu pode incrementar. Tu pode colocar uma azeitona, tu pode colocar, né, um requeijão cremoso, tá? Tu pode incrementar o recheio da maneira que tu acha que fica mais gostoso, tá? Por exemplo, esse frango aí, tu pode colocar um cheddar, fica muito bom também, tá?
E aí eu corto assim, gente, ó, os salgados, como se eu fizesse um pastelzinho, tá? Ele vai ficar um formato de pastelzinho. Eu acho muito fácil de fazer assim, porque assim tu fecha uma grande quantidade, assim, em pouco tempo, entende? Quando a gente faz mais manual ali com a mão, né? Então, por isso que eu tô mostrando esses tipos de salgado, porque são salgados rápidos, fáceis de fazer. O enroladinho de salsicha é fácil de enrolar. O enroladinho de presunto e queijo também é fácil de enrolar. E esse daí, gente, tu corta numa vez só. Tu faz ali vários salgados numa vez só. E essa massa, né, que tu vai pegando, vai tirando os excessos, depois tu vai abrir novamente ali, né, no rolo ou no cilindro e vai fechando mais salgados, tá, gente? Então, esse é o de frango, tá? E é assim, gente, é usar a criatividade, né, para ganhar dinheiro. Agora é calor, é verão e é fácil de vender esses salgados, tá? Às vezes tu pensa, ah, Tati, como que eu vou começar a fazer vendas? Começa por esses salgados aí, sabe? Começa fazendo uns salgados diferenciados, porque esses salgados ele é simples, porém diferenciado, tá? Agora, deixei crescer, tá, gente? Ficou ali descansando por mais meia hora, mais ou menos, tá? Agora é calor e cresce muito rápido essa massinha. Pincelei gema em todos eles, tá? E aí eu coloco, para diferenciar em cima, eu coloco cada salgado eu coloco um diferencial em cima. Eu coloquei gergelim no assadinho ali no assadinho de salsicha, queijo no de presunto e queijo e orégano no de frango, tá? E agora, gente, assar. Esse salgado já tem que o forno já tem que estar quente. E esse forno aí eu coloquei na temperatura máxima dele, ó, 320 graus, tá, gente? Temperatura máxima, já com ele quente. E eu vou assar por volta de 15 minutos, tá? Mas depende muito do teu forno, tá? E aí, então, gente, esse foi o resultado desses salgados. E ele ficou muito saboroso, uma delícia. Aqui as crianças adoraram, né? Eu fiz para gravar vídeo e também as crianças provaram, eles adoraram os salgados. E aí mostrando para vocês como ficou por dentro e também as formas que vocês podem vender, né? Fazer bandejinhas de salgados assim com 30 unidades e 20 unidades, como tu preferir, como tu acha que é melhor as vendas aí. E olha que lindo que ficou, gente, para vendas. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe um like, se inscreva no canal. E o rendimento dessa receita foi 60 salgados dessa massa, tá? E 60 salgados de 40 gramas. Então, deu uma porção bem boa aí, tá, gente? E é isso. Deixe um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um beijão!